Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Hoje é dia 30 de 11 de 2023. Vamos iniciar nossa última aula no módulo Elaboração do Orçamento Empresarial. Boa noite, Poliana. Seja bem-vinda. Boa noite, professor. Vamos aguardar só um minutinho, pessoal, entrar. A gente já vai dar continuidade aqui na nossa aula, combinado? Boa noite, Eduardo. Seja bem-vindo. Boa noite, professor. Vamos aguardar só um minutinho. Já vamos dar início. Professor, eu só vou deixar o áudio ser ligado aqui e vou estar escutando, mas eu vou estar fazendo trabalho. Fica tranquilo, Eduardo. Parabéns, viu, pela atitude, pela dedicação. Obrigado. Boa noite, Henrique. Boa noite, Danilo. Boa noite, Natália. Sejam bem-vindos. Boa noite a todos. O Danilo tá até de capacete ali trabalhando. Parabéns, Danilo. Bom, pessoal, nós vamos relembrar um pouquinho, porque hoje é a última aula no módulo de elaboração do orçamento empresarial. Então, hoje a gente vai encerrar esse módulo hoje. Amanhã a gente já começa a falar sobre inteligência de negócio, certo? Então, a gente vai relembrar aqui um pouquinho sobre o que nós falamos, né, ao longo do módulo. E eu vou apresentar aqui. Ontem a gente estava falando um pouco sobre essa elaboração do orçamento empresarial, a importância desse orçamento, né, para as empresas. E aqui na cidade de São Simão tá um tempo muito lindo, tá assim, parecendo que vai chover muito. Eu espero que chova. Então, se acontecer algum imprevisto, pode ser que a energia acabe, né? Quando esse tempo começa a ficar assim, ventando muito, trovoada, relâmpago, de repente a energia acaba. Então, se porventura acontecer, é porque a gente teve um imprevisto, tá? Não estou dizendo que vai acontecer, não. Espero que não aconteça no tempo em que a gente está ministrando aqui a nossa aula. Mas chuva sempre é muito bem-vindo, né? Nós estamos precisando. Então, só para a gente relembrar, né, nós falamos bastante sobre a elaboração do orçamento empresarial, qual é o objetivo dessa elaboração desse orçamento. E aqui nós falamos também, né, quais são os benefícios para a empresa. A empresa ela vai ter um direcionamento, a empresa ela vai conseguir caminhar em uma determinada direção, a empresa vai poder, né, ter uma visão de novos investimentos,
Isso porque ela tem ali todo um planejamento futuro que ela pretende investir, onde ela pretende investir, quanto ela pretende investir em cada departamento da empresa. Ou seja, uma vez que a empresa é descentralizada, a gente fala parte departamental, então nós temos parte de recursos humanos, parte de operação, a parte de fiscalização, no caso de empresas alimentícias, nós temos o CIF, enfim, nós temos vários setores, né, separados, e aí a gente vai criar um orçamento para cada setor, um valor pré-determinado para cada setor. Cada setor desse tem as suas demandas, suas necessidades, e a gente vai determinar ali um valor para acudir à necessidade, né, de cada setor, ou para ajudar que cada setor tenha ali, né, a sua necessidade sanada através desse orçamento. Então é muito importante a gente fazer esse orçamento para o próximo ano, já direcionar a verba, né, para cada departamento. Quem trabalha em empresa grande sabe do que eu estou falando, né, sabe que existe já uma verba para cada setor e que a gente tem que respeitar esse orçamento. Não adianta a gente querer mais, né? Ah, a gente precisava de mais. Não, a empresa vai determinar um valor que para a empresa talvez não é o suficiente, mas é o que a empresa pode estar liberando para aquele departamento naquele momento. Pode ser que mais à frente a gente consiga aí fazer um plano de ação para poder corrigir algumas falhas dentro desse orçamento e acudir a algumas necessidades básicas e prioritárias que caso exista. Então, para quem está começando o negócio e não tem, a gente fala que não tem a fonte de dados, que são os dados necessários para elaborar o seu orçamento empresarial. Então, quem está começando o negócio, o ideal é fazer um plano de negócio. Aí, dentro do plano de negócio, ele vai descrever, né, o quanto ele vai investir, no que ele vai investir, em quanto tempo ele vai investir, qual o tempo que ele espera ter retorno. Então, dentro desse planejamento, ele vai conseguir colocar todos esses dados e trabalhar para que esses dados, né, para que isso seja cumprido, porque também não adianta nada eu fazer um planejamento, né, um plano de negócio, colocar ele numa gaveta e nunca mais olhar para ele. Então eu preciso fazer, né, elaborar um plano de negócio e tenho que trabalhar para cumprir esse plano de negócio, senão não vai resolver nada, né, gente? Então, para quem está começando, não tem os dados, o ideal é fazer aí, então, um bom plano de negócio para poder direcionar a sua empresa, o seu negócio. Para quem já utiliza, né, na questão aí das empresas, é só mesmo fazer, né, elaborar um orçamento bem feito e trabalhar para que ele seja cumprido. Também não adianta nada a gente trabalhar, colocar ali uma equipe grande trabalhando para elaborar esse orçamento e depois a gente deixa esse orçamento para um lado, né? Não vai resolver nada. Então a gente tem que pegar esse orçamento, colocar ele na mesa e falar: nós estamos executando o orçamento de acordo com o planejado? Sim, então vamos continuar executando. Nós estamos executando? Não, então por que não está executando? Aí a gente vai ter que saber por quê, né? Porque tem que executar esse planejamento. Como montar um controle financeiro rápido? Bom, eu mostrei para vocês uma planilha, a gente fez isso aqui na prática, né? Eu mostrei a planilha, a gente fez uma planilha aqui, teve uma aula que a gente fez a planilha do zero, eu até estava em Goiânia, na semana que eu estava lá no treinamento em Goiânia. Então a gente fez, na semana passada, uma planilha, né? Eu fiz essa planilha aqui bem rápido, então não é muito difícil você desenvolver. Basta você usar um pouco da sua criatividade que vocês têm para desenvolver essas planilhas. Apure tudo que a empresa ganha. Bom, para a gente poder elaborar o orçamento empresarial, a gente tem alguns passo a passos, né? E um deles é elaborar tudo que a empresa ganha, ou seja, tudo que a empresa está tendo de ganho, né? Ah, eu vendi 1 milhão. Tá, então agora vamos tirar, né, as despesas desse 1 milhão para saber quanto vai sobrar de lucro lá no final. Então a gente vai apurar tudo que a empresa ganha. A gente vai falar de investimentos, de vendas, de ativos imóveis, organizar os custos fixos,
né? A empresa ela tem custos fixos e tem custos variáveis. Quando você for elaborar o orçamento, é importante você separar os custos fixos dos custos variáveis para que você tenha um pouco mais de condição, né, para você elaborar esse orçamento. Quais são os custos fixos, né? Nós temos aí energia, água, aluguel, são despesas fixas que não oscilam muito seus valores e todo mês você tem que pagar. E quais são os variáveis? A gente pode falar de matéria-prima, né, que vai oscilar bastante. Se você vende mais, você vai ter que comprar mais matéria-prima, um número maior de matéria-prima, ou um número maior de mercadoria. Isso vai oscilar de um mês para o outro. Né? Os impostos também vai oscilar bastante, porque se você vende mais, você paga mais de imposto. Então, esse seria o exemplo de custos variáveis. E aí aqui nos custos fixos, né, nós temos salários, aluguéis, taxas de tarifas bancárias, prestadores de serviços, seguros e advogados. E aí as variáveis, né, como eu disse a vocês, elas podem ser os custos, né, com insumos, com mercadorias ou os impostos. Aí tem aqui os custos variáveis. Dentro dos custos variáveis aqui nós temos os insumos, água e luz, comissões, transportes e impostos. Aí ele até colocou aqui, dentro dos custos variáveis, né, eu acho que eu fiz uma pequena troca aqui, que eu falei que a energia estava nos custos fixos, mas não, é nos custos variáveis, tá? Então só para fazer a correção. Porque o custo da energia ela não é fixo, né? Um valor todos os meses o mesmo valor, como o do aluguel. Você paga tipo 2.000 de aluguel e vai ser o ano todo. 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Já a água pode ser 100, 150, 200, depende também do tanto que você vai utilizar. Então acaba sendo um custo variável. Desculpa aí, feita a correção, tá, pessoal? Marketing, trabalhadores temporários, fornecedores. Os fornecedores sempre vai oscilar, nunca vai ser um custo fixo. Se você compra mais, você paga mais. Vamos aqui um pouco mais para frente. Como categorizar, né, os orçamentos por atividade. E aqui a gente fala daquela descentralização departamental. É exatamente a gente fazer a descentralização para principalmente a empresa grande. Não dá para você, por exemplo, fazer um orçamento só para toda a empresa. Aí a gente faz o que? A gente vai dividir esse orçamento. A gente vai ter um orçamento para a área de recursos humanos, um orçamento para vendas e marketing, um orçamento para investimento em ativos financeiros, um orçamento para custos operacionais fixos e um orçamento para custos operacionais variáveis. Aqui é lógico que a gente trouxe alguns exemplos, mas isso aí vai de acordo com cada empresa, né? Cada empresa tem departamentos diferentes. Nós temos empresas alimentícias, nós temos empresas de produção de veículos. Então, cada empresa vai ter alguns departamentos diferentes em função daquilo que ela produz, se é bens, né, direitos ou serviços. Eu quero passar para vocês, no início da nossa aula, lá quando a gente começou a falar da elaboração do orçamento empresarial, eu passei um vídeo para vocês. Eu sempre gosto de passar esse vídeo no início e depois gosto de passar no final. Por quê? No início, quando a gente passa esse vídeo, vocês ainda não têm conhecimento sobre a elaboração do orçamento empresarial. Tá todo mundo assim meio perdido, ainda não está sabendo o que é. E aí, ao longo do curso, a gente vai falando de elaboração de orçamento e tal, e vai falando, vocês vão aprendendo. A gente faz os lançamentos lá na planilha, vocês vão aprendendo também. E de repente, né, você já tem um conhecimento agora sobre o que é a elaboração do orçamento empresarial. E para reforçar, geralmente eu costumo passar esse vídeo. Deixa eu passar esse vídeo aqui para vocês, só para a gente poder... Agora vocês já assistem o vídeo com um pouco mais de propriedade, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Aí quando começa assim, fazer aqueles relâmpagos, aí a minha cachorra fica louca. Porque ela
ela quer pegar o relâmpago, ela fica brava com o relâmpago. Aí quando dá um trovão, ela sai correndo e quer entrar pra dentro de casa com medo. Vai entender, né? Vamos lá. Boa noite, Cida. Seja bem-vinda. Boa noite. Desculpa o atraso. Tudo bem, Cida. Tranquilo. Eu vou passar esse vídeo para vocês. Eu passei esse vídeo no início, como eu estava dizendo, e gosto de passar no final também. Exatamente para mostrar para vocês, né, o quanto a gente consegue ter uma visão diferente do antes e depois da gente ter aprendido algo sobre o tema, sobre o assunto. Você já deve saber que o planejamento de um orçamento pessoal e familiar é de suma importância para o equilíbrio financeiro, para o consumo consciente, para assegurar um futuro próspero e para enfrentar com mais tranquilidade os imprevistos da vida. Mas você sabe como funciona esta questão no âmbito empresarial? Nesta aula, vamos tratar de orçamento empresarial. Então, se você não sabe, ficará sabendo. Iremos analisar um planejamento do orçamento de uma pequena empresa, listando possíveis despesas e receitas a fim de identificar o saldo de um mês. Para isso, é preciso relembrar a importância do planejamento do orçamento, que não serve apenas para o âmbito individual e familiar, mas também para as empresas, pois irá contribuir para seu sucesso ou fracasso. Acompanhe agora o planejamento do orçamento de uma loja de roupas. As vendas durante o mês se constituem como a receita mensal, que foi de R$ 30.155,27. Já as despesas mensais foram várias. Aluguel, R$ 1.000. Internet, R$ 120. Telefone, R$ 150. Salários, R$ 3.500. Impostos, R$ 1.500. Contabilidade, R$ 300. Seguro da loja, R$ 1.500. Mercadorias, R$ 10.000. Viagens para buscar mercadorias, R$ 2.000. Embalagens, R$ 500. Manutenção, R$ 200. Tendo na soma um total de despesas de R$ 20.770. Se houve uma receita de R$ 30.155,27 e uma despesa de R$ 20.770, esta empresa teve por saldo ou lucro o valor de R$ 9.385,27. Este é um dinheiro disponível para ser investido em mais mercadoria para venda e em fundos de investimentos financeiros. É importante lembrar que esses custos são de ordens diferentes, já que existem as despesas fixas e as variáveis no mês, sendo interessante classificá-las ao realizar as anotações. Por exemplo, o aluguel, salário de funcionários e seguro da loja são gastos mensais fixos, pois a mesma quantia é paga todo mês. Já a compra de mercadorias, gastos com embalagens e manutenção, por exemplo, são despesas mensais variáveis, podendo variar de um mês para o outro. De modo geral, você pode ver as várias despesas que uma pequena empresa tem. Apesar de ter vendido R$ 30.000 no mês, isso não significa que o proprietário teve esse valor de lucro. Por isso, é necessário descontar da receita todas as despesas para saber se uma empresa teve lucro, que chamamos de orçamento superavitário, ou prejuízo, que chamamos de orçamento deficitário, naquele mês. No planejamento do orçamento empresarial, é necessário analisar o caixa da empresa, estabelecer objetivos e ações, o que fazer com o lucro ou que ações tomar depois de constatar prejuízo, listar as despesas, colocar as estratégias em prática, analisar os resultados de cada mês, separar uma parte para investimentos. Assim, podemos concluir que o planejamento do orçamento empresarial é uma maneira de fazer um diagnóstico geral da empresa, conhecendo as limitações, problemas, possibilidades e toda a sua realidade financeira.
Ao fazer o planejamento do orçamento, você também pode se aprofundar nas informações levantadas, identificando dados como a média de vendas dos anos anteriores, o lucro médio, os gastos com impostos e os gastos sazonais das vendas e dos produtos. Nesta aula, você teve uma aproximação com o planejamento do orçamento empresarial. Percebeu que, assim como o pessoal e familiar, traz muitos benefícios. Esperamos que, além de reforçar esta ideia, você também tenha ampliado seus conhecimentos sobre a organização do orçamento de uma empresa. A gente usa o Monday para tudo, para gerir todos os nossos leads. Bom, pessoal, acredito que deu para pegar um pouquinho aí, né, o que é a elaboração do orçamento empresarial. Acredito que vocês tenham aprendido bastante. Espero que vocês tenham aprendido, né? A gente falou bastante, sempre a gente fica aqui, né? Vocês têm dúvida, vocês têm dúvida, vocês têm dúvidas. Então, hoje é o nosso último dia nesse tema. Então, eu gostaria de ouvir vocês, né? As dúvidas de vocês. Porque aí eu posso estar vendo aqui o que eu posso fazer para ajudar vocês para esclarecer essas dúvidas, né? Para que vocês já saiam daqui sabendo o que é a elaboração do orçamento empresarial, e se for preciso vocês fazerem esse orçamento, vocês já têm noção de como fazer. É lógico que se você vai trabalhar numa parte do departamento orçamentária, você vai receber um treinamento, exatamente porque não são todas as empresas iguais, não são todas as empresas que utilizam as mesmas metodologias. Então vai ter planilhas diferentes, vai ter software, vai ter algo diferente. Então você tem que ter noção do que é elaboração do orçamento empresarial, porque se alguém perguntar isso para você, você já vai saber falar. Então eu gostaria sim de vocês que vocês expôssem as dúvidas de vocês, para que a gente pudesse aí concluir esse módulo, né? Eu quero deixar à disposição de vocês. Falem um de cada vez, né, para poder não tumultuar e a gente não conseguir responder todo mundo. Professor, as planilhas que usa nesse módulo é igual àquela que você mandou? Então, é semelhante àquela lá. No caso, a empresarial, ela vai ter os dados empresariais, né? No caso, vem vendas loja, vem vendas no cartão, né? Vendas pela internet. E no caso das despesas, é um pouco diferente, né? Que as despesas de uma empresa, no caso, vem ali semelhante a uma pessoa física, água, energia, às vezes um gás de cozinha, mas aí vem fornecedores, vem a questão dos impostos que são pagos praticamente diariamente, vem uma variedade ali de despesas diferentes, né, do nosso convívio, da nossa casa, né, mas é bem semelhante sim, é algo ali bem semelhante àquela planilha que eu mandei para você. Nas aulas se eu não me engano, foi na aula de terça e quarta, segunda e terça, a gente fez a planilha. Se você quiser dar uma olhada lá, tem a planilha da elaboração do orçamento empresarial. A gente preencheu, no dia que a gente fez essa planilha, se eu não me engano, na segunda ou na terça, eu até trouxe alguns pontos importantes que são analisados. Esses pontos, né, vocês aprenderam sobre esses pontos em análise de investimento e análise de financiamento. Nós falamos sobre, até eu anotei aqui, nós falamos sobre algumas análises, né? Execução de financiamento, execução da análise de investimentos, prioridades, negociação de dívidas, redução de despesas e aumento de vendas. Nós falamos de outros pontos importantes também na segunda-feira. Esse aqui a gente falou na terça, mas está tudo registrado na aula de segunda e terça. Depois também, se você tiver um pouquinho de dúvida a respeito da planilha, você pode estar dando uma olhadinha lá, para você relembrar. Tá bom? Certo. Alguma dúvida mais? E tipo assim, professor, eu não sei, não é muito o caso, mas eu vou perguntar.
Pode perguntar. É, faturamento, ele é, tipo, tira daquilo lá também, daqueles lançamentos? Ou é outra coisa? O faturamento ele está ali dentro do fluxo de caixa. Tudo que entra. Tudo que entra no caixa de uma empresa é o faturamento. E aí você vai tirar as despesas, né? Do faturamento total ali, do que entrou no caixa da empresa. Mas está dentro da planilha. Seria total de entradas. Total de entradas ali de vendas lojas e vendas no cartão. Seria o faturamento total do dia, ou da semana, ou do mês. Ele está lá dentro do fluxo de caixa. Alguns vai falar faturamento, outros vai falar conta de crédito. Ah, tem vários nomes, né? Por isso que eu tô falando. Às vezes muda a metodologia, né? Às vezes vai mudar um pouquinho. Às vezes vai aparecer conta de crédito e débito. Às vezes vai aparecer saldo total de entrada, saldo total de saída. Às vezes vai aparecer faturamento. Então, às vezes Entendi. muda um pouquinho de empresa para empresa. Mas tudo tá. O significado é o mesmo, né? O valor de entrada ali que. O saldo total de entrada da empresa. Certinho, obrigada. Alguma dúvida mais? Pode acontecer também, só acrescentando, de aparecer receita, né? Isso, receitas e despesas. Boa, muito bem lembrado, hein? Então pode mudar um pouquinho esse nomezinho aí, mas sempre vai aparecer, para você identificar ele, sempre vai aparecer na primeira parte da planilha, né? Na primeira parte sempre vai aparecer as entradas, que é tudo que a empresa vende. E aí depois, na segunda parte ali no meio, vai aparecer as despesas. Aí vai despesas, né? E no final nós temos um saldo total, lucro versus prejuízos, ou total de saldo, ou total de crédito. Então vai aparecer às vezes alguns nomes diferentes, mas você sabe que na parte superior é o que entrou, no meio é o que saiu e embaixo é o que sobrou. Então para você nunca esquecer, entra as entradas no topo, tudo que entra está no topo ali da planilha. No meio, as despesas e a parte de baixo é o que sobra. Então sempre vai vir dessa forma, independente dos nomes ali iniciais, para você, né, pegar e não esquecer. E é semelhante àquela planilha que eu mandei para você, né? Igual lá em cima vem total de entrada de salário, no meio vem as despesas, embaixo vem o saldo de lucro ou prejuízo, né? Saldo de sobra ou então de conta para pagar. Misericórdia, gente, conta não. Não fala em conta, não. Se você Fala em souber uma conta, né? mágica para pagar com tudo uma vez. Misericórdia com conta, gente. É muito ruim, Ai, cara. Deus, eu não tô fazendo nem promessa a santo. Não, Tá difícil. mas vai vencer isso aí, Cida. Isso vai passar. Se terminar esse curso aqui, você vai olhar para sua vida e falar assim, não, agora eu já consigo administrar a minha vida financeira. Não, é isso mesmo, professor. Eu tô batalhando aí para isso. Se você alimentar aquela planilha que eu mandei para você todos os dias, você já vai ter uma noção muito grande da sua vida financeira. Pelo menos você vai saber com o que você está gastando seu dinheiro. Já é um Menina, grande o passo. medo é esse, professor, com medo de olhar o tanto que eu estou gastando, você entendeu? Chega o coração dói, você não está entendendo? Começa a esfriar e acelerar assim, eu falo, meu Deus, estou gastando demais. Mas eu vou fazer direitinho, que é para mim poder ver, né? Porque a gente não consegue enxergar, sabe? A Não, gente na euforia ali, né, no negócio, vou comprar e final de ano e compra roupa e compra isso, compra aquilo. a gente Quando você não vai quer, ver, a gente não consegue enxergar e a gente não quer enxergar, porque se a gente vê, a gente vai sofrer. Então, a gente não quer, né? A gente fica esquivando, tentando sair fora. Mas o certo é você saber, né? Você tem que saber. Você tem que ter consciência de onde você está gastando o seu dinheiro. Porque só a partir do momento que você tem consciência daquilo que você, do dinheiro que você está gastando, é que você vai ter um controle financeiro. Se você não tem consciência, você não tem um controle financeiro. Você nem preocupa com isso.
Ah, mês que vem tem mais dinheiro, vamos continuar, vamos, né, vamos levando a vida É, mais. e tipo assim, se Deus permitiu que eu, que eu comprasse, ele vai permitir eu pagar, dar um jeito, a gente Isso, a gente confia ainda coloca nele. ali um pouquinho de responsabilidade em Deus, as Aí depois nossas fica, né? atitudes. Aí depois, quando a coisa aperta, a gente fica, Deus, tu é culpado disso, porque o Senhor me permitiu comprar. Sendo que Deus Aí não Deus olha culpa lá do disso, céu e né? fala assim, Deus, mas pelo amor de Deus. miserável, foi ele que comprou. Ai, Deus. Não, é porque assim, professor, assim, eu espero entrar 2024 com um pensamento diferente, sabe? Sem dever Assim, nada. não, não vai ser possível esse ano, tá muito próximo. Vamos deixar para 2025, que é sem dever nada. Planeje, Mas, planeje, eu te entendo. Mas comece a planejar então. Fala assim, não, em 2025 eu não vou entrar devendo. Eu vou entrar com saldo positivo na minha conta de pelo menos uns 10 mil reais. eu não quero trabalhar e já ter que ficar devendo aquele dinheiro que eu nem ganhei ainda, sabe? É É uma isso que eu quero escravidão, né? mudar. Eu estou sendo escrava de mim mesma, Exatamente. É um sabe? E eu não escravo quero que isso. é um escravo livre, mas é um escravo da mente. Eu estou lendo um livro que fala muito a respeito disso. É um livro muito bom e eu super indico ele. Até estava vindo aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar ele aqui para vocês verem. Ó, é de Augusto Cury. Augusto Cury é massa. Vou anotar aqui para me ler. Anote aí. A doença do Ansiedade. século. Ah, é. Aqui fala Muito das prisões da mente nesse livro. Tem muito a ver com isso, de você tornar escravo, é um escravo livre. Esse livro dele é muito bom, de Augusto Cury, fala da ansiedade. E ele fala das prisões. Ele até cita um exemplo interessante, ele fala que teve um escritor que disse que era impossível o homem ficar preso, porque ainda que ele tivesse preso dentro de uma cadeia, a mente dele ainda estava livre. E aí Augusto Cury foi analisar, porque ele falou assim, não é possível, tem que entender isso melhor. E aí ao longo dos anos, né, ele foi estudando, estudou muito mesmo, aí ele entendeu que o homem, a maior prisão de um homem não é aquela cadeia que ele está preso. A prisão de um homem é aqui, ó, é na mente mesmo. Tem pessoas que está livre, mas está presa ao mesmo tempo na mente e não consegue. E às vezes o próprio ser humano, ele vai criando prisões para sua mente. E aí ele não consegue sair, ele está uma pessoa encarcerada nas suas decisões, nas suas atitudes. E aí ele fala, né, da libertação desse encarceramento. É muito bom, é show. Estou gostando muito, estou aprendendo muito aqui. E tem um outro aqui também, de Napoleão Hill. Não sei se vocês conhecem. Muito bom também. Esse de Napoleão Hill, ele fala assim, mais esperto que o diabo. Às vezes você pensa que é uma coisa assim, muito macabra, mas não é não, viu? É muito bom. Esse aqui eu ainda não li. A minha esposa tá lendo, depois eu vou ler. Pode falar, Henrique. Não, era só falar igual você falou, do Napoleão Hill aí, que eu já li vários livros dele. Eu não lembro os nomes assim de cor, mas eu tenho vários livros dele aqui também, que eu acho muito bom. Questão financeira, assim, ele trata Ele, muito bem. ele é massa. Ele é muito bom, Napoleão Hill. Eduardo, gostaria de falar? Não, professor, só que esse livro do Mais Esperto que o Diabo é muito. Então, é um livro muito bom, viu? Depois, se vocês tiverem a oportunidade de ler, é muito bom mesmo. Esse eu ainda não li. Eu estou lendo os de Augusto Cury ainda por enquanto. Depois eu vou ler aquele lá. Mas esse de Augusto Cury também que fala da ansiedade, é essa doença que está afetando muitas pessoas hoje, né? Que é a síndrome do pensamento acelerado. Ele vem fala
aqui fala ansiedade, né? Mas dentro da ansiedade ele vai falar da síndrome do pensamento acelerado, que é essa velocidade em que nós estamos vivendo. A gente está aprendendo as coisas muito rápido, a gente está vivendo num universo onde tudo chega muito rápido. E às vezes a gente não consegue lidar com essa situação. Então, às vezes a gente acaba errando, acaba falhando exatamente por conta de não saber lidar com esse tanto de informação que nós temos ao mesmo tempo, né, na nossa cabeça e no nosso pensamento. Alguma É, dúvida? Cida, pode falar? ah, não, é só falando, eu estou lendo agora Especialista em Pessoas. É muito bom também, do Thiago Brunet. É massa. Estou evoluindo espiritualmente, então eu tenho que ler mais. Isso é muito bom. A leitura, ela vai abrindo a nossa mente, o nosso entendimento, para muitas coisas que talvez a gente não tinha visão. Principalmente pessoa que está muito ligado nas novas tecnologias e passa o dia todo, principalmente com telefone, redes sociais, são muitas informações, muitas coisas ruins, né, acontecendo ao mesmo tempo, e a pessoa acaba ficando ali horas e horas e horas na frente de um smartphone, e isso faz com que ela crie prisões na sua mente, no seu pensamento, e ela não consegue se libertar. Pode observar que tem gente que não solta o telefone para nada. Ele anda na rua com o telefone na mão, ele está dirigindo com o telefone na mão, ele vai dormir com o telefone na mão, então isso é muito perigoso. A gente tem que tomar muito cuidado porque isso está trazendo a ruína para muitas pessoas. Então, se a gente pudesse desligar um pouco disso e pegar livros e ler, a gente vai ter mais sucesso aí na nossa vida, de todas as formas. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Podemos encerrar o módulo? Eu acho que sim, né? Maravilha. Bom, pessoal, então eu quero agradecer vocês pela participação de vocês aí durante esses dias, né? Quero agradecer cada um de vocês que participaram com suas opiniões, que participaram aí também, né, trazendo algumas experiências. É sempre muito bom. Eu falo que a aula que eu mais gosto é a aula que vocês participam. É a aula que vocês trazem experiências, compartilham conhecimentos. Essas são as melhores aulas, porque quando a gente conversa, a gente tem um diálogo, a gente aprende mais, a gente consegue absorver melhor o conteúdo. Então, eu quero agradecer vocês pelas vezes que vocês participaram, que vocês trouxeram para nós algum conhecimento. Isso é muito bom, é de muito valor, eu sempre valorizo muito. Eu costumo dizer que eu nunca sou o dono da razão. Eu sou um eterno aprendiz. Eu quero aprender eternamente. E eu sei que todos vocês têm algo especial e importante para estar nos ensinando. E nós aprendemos com vocês também. Então, nós vivemos em um mundo onde nós compartilhamos saberes. Então, é sempre muito importante. Quando vocês soltam a voz e falam, nós aprendemos. Muito obrigado pela participação de vocês. Amanhã a gente retorna. Amanhã a gente já vai começar o módulo de inteligência de negócios. É um módulo muito bom. Vai falar de muita coisa bacana. E eu conto com a participação de vocês, com a presença de vocês aqui nessa aula online. É muito importante, né? Eu não sou aquele professor que talvez passa muitas tarefas e deixa a aula online para um lado. Eu gosto mais dessa aula online, que é onde vocês participam, é onde vocês falam, é onde vocês comunicam com a gente, às vezes alguma dúvida. Então eu gosto dessa aula. Essa aula para mim ela é interativa. E a gente passa uma ou duas atividades para complementar, mas o meu foco principal é essa aula online. Sempre eu falo, a participação de vocês é sempre muito importante. Tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Tenham um excelente final de noite. Bom descanso. E amanhã a gente retorna no mesmo horário. Fiquem todos com Deus. Até amanhã. Até amanhã, professor. Obrigado. Até amanhã, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.